Papel higiênico, pincel e esfuminha. Existe um melhor e pro desenho? O que que você me fala? Vocês aí. É o seguinte, não tem como eu falar qual o melhor entre o esfuminho, o pincel e o papel higiênico, porque os três são utilizados em locais diferentes, beleza? Cada um, todos os três fazem a mesma coisa, mas cada um deles trabalha em uma região diferente. É como se fosse uma empresa onde todos eles trabalham ali para ver a empresa crescer, mas cada um trabalha em um setor diferente, como se fosse mais ou menos isso, entendeu? Pincel você vai utilizar, por exemplo, para aquele desenho ali, ó, do Homem-Aranha, com toda essa textura ali, ó, toda essa textura foi feita, né? A homogeneização por cima daquela textura foi feita com o pincel, beleza? Porque o pincel ele é menos agressivo e no caso não corre o risco, né, de passar ele, de escurecer, de borrar literalmente e apagar toda a textura que eu criei. Toda uma textura linda, né? Porque não queria ter feito uma textura incrível no desenho e passar ele e apagar a textura que eu criei ali, ter destruído horas de textura criada por mim, entendeu? Então, literalmente, o que vai contar é isso. Na textura, para esfumar a textura, quem entra aí no jogo é o pincel, tá? Já se tratando do papel higiênico, o que vai te trazer, né, o resultado vai ser somente a camada. Na hora da construção existem as etapas. Existe a etapa da graduação, existe a etapa da homogeneização, da graduação e por cima vem, no caso, a textura e a homogeneização outra vez dessa textura. Como eu já te falei que na textura vem o pincel para homogeneizar a textura e no caso, se tratando de papel higiênico, já vai vir nesse outro etapa, nessa primeira graduação, tá? Você vai fazer a graduação, vai esfumar com papel higiênico, vai fazer a textura e vai esfumar com pincel. É literalmente assim, beleza? O papel higiênico já vai entrar na homogeneização das graduações e não da textura. A diferença é que também na graduação existem duas subdivisões, beleza? Onde você vai utilizar o papel higiênico em regiões da graduação e vai utilizar o esfuminha em outras regiões da graduação. E o que vai ditar isso é o quão grande aquela região que você quer homogeneizar é. Por exemplo, se for uma testa onde é bem mais extensa, você vai pegar o papel higiênico e vai passar em cima da região, beleza? Porque o papel higiênico homogeneiza muito melhor, na minha opinião, ele homogeneiza muito melhor do que o esfuminho, tá? Agora, por exemplo, detalhes em regiões que são mais detalhadas, como por exemplo o nariz, algumas regiões da boca, algumas regiões dentro dos olhos, aí sim você precisa de mais precisão. E se você prestar atenção, a ponta do seu dedo não é nada preciso, ele é muito redondo, então não tem como você ser preciso em uma região. Então nesse caso o que vai entrar aí em jogo vai ser o esfuminho, tá? Então o esfuminho a gente vai utilizar para homogeneizar as graduações que são menores, que tem detalhes ali. O papel higiênico vai entrar em graduações maiores, por exemplo, no desenho da testa, né? Você vai utilizar ele. E já para outra parte depois, quando sair da graduação e for para o outro lado, para a textura, a gente usa somente o pincel, beleza?